Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Glória a Deus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor, para glorificarmos a Deus, para compartilharmos um pouquinho da sua palavra, que nos ensina de uma forma tão gloriosa, né? Uma forma tão profunda. Fico feliz de poder estar aqui mais uma vez e ver as mudanças, né? Parabéns para vocês. Fala para quem está do seu lado, Senhor, parabéns para você. A culpa é sua, desse lugar estar melhor, né? Que bonito, sonzão novo, iluminação nova, telhado reformado, né? Forro novo. É o investimento no reino de Deus. Você merece por orar, por dedicar a sua vida, por buscar ao Senhor. A Bíblia diz no Antigo Testamento: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quantos são abençoados aqui? Diga glória a Deus. Você é abençoado em nome de Jesus? Você é uma bênção, você é abençoado, e por isso esta igreja é abençoada. A bênção de Deus está sobre você e sobre esta igreja, por isso que as coisas vão melhorando a cada dia. Como diria o Superman, para o alto e avante em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é bom estar aqui com vocês, e dessa vez nós viemos em 3, talvez 4 ou 5, nunca se sabe, né? Eu demorei 6 anos para fazer o filho. Eu pensei comigo assim, já que vou fazer bem feitinho, vai que já vem uns 3 de uma vez só, né? E já resolve todos. Falei para a Cíntia ontem, antes eu não queria ter filho, agora estou querendo ter uns 6 logo de uma vez assim. Fazer uma carreirinha, até os 40 anos fazendo filho. Tem um conhecido pastor que eu gosto muito, ele tem 6 filhos. Então aí, em vez de ter um carro, ele comprou uma van, né? Ora aí para Deus me dar uma van em nome de Jesus. A gente já vai planejando, né? Glória a Deus. Quero que você, por favor, se coloque em pé, queridos. Vamos orar. Quem gosta de orar, diga glória a Deus. Nós precisamos orar. Eu costumo dizer que a oração é a chave que abre as portas, é o combustível que move as nossas vidas. A oração comove o coração de Deus, a oração nos conecta a Deus. E muitas vezes a gente acha que oração é algo complicado, é algo que tem que se usar as palavras certas, tem que se falar do jeito certo. Não é nada disso, queridos. Da mesma forma que você fala com seu amigo, com seu pai, com amor, com carinho, com respeito, é a forma que nós devemos falar com Deus. E Deus ouve. A Bíblia diz que Deus tem ouvidos e ouve a sua oração. Deus tem olhos e vê o que você está fazendo. Deus tem mãos e abençoa a sua vida em nome de Jesus. Portanto, levante as suas mãos para o céu. Quero convidar você a orar por 1 minuto. Levante suas mãos, glorifique a Deus, adore a Deus, exalte o nome do Senhor nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Senhor se faz presente nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus que nos une, que nos fortalece, que nos inspira, que nos motiva, que nos faz mais do que vencedores, que nos torna irmãos em Cristo Jesus, que nos dá os dons, que compartilha conosco as bênçãos vindas do alto céus, para cada um de nós nessa noite. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tua palavra nos garante, ó Deus, que as tuas mãos poderosas têm nos sustentado, o teu Espírito Santo tem nos fortalecido, tem nos guiado, a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor tem nos dado visão de águias, o Senhor tem nos dado capacidade através do seu Espírito, o Senhor tem abençoado as nossas vidas com ricas bênçãos celestiais, Pai. Portanto, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que haja com liberdade. Queremos pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que a tua palavra tenha liberdade, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade, para que o Senhor possa agir, ó Deus, de uma forma
extraordinária, Pai. Nós queremos ver o Teu agir de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Nós não saímos de casa, ó Deus, por acaso. Nós não estamos nesse lugar juntos por acaso. Nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, para sermos transformados, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só aqueles que creem, aplaudam o Senhor bem forte nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento, por favor? Precisa de uma aguinha aqui. Obrigado. Queridos, nós queremos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, colocou no nosso coração para esta noite. Nós sabemos que a igreja está passando por um momento de transição, de aperfeiçoamento, de melhorias, de crescimento, né? E para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a melhorar, nós precisamos estar conectados. Como foi falado ontem à noite, nós precisamos ser um povo só, precisamos falar a mesma língua, precisamos ter a mesma visão, irmos na mesma direção, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Deus com certeza tem muitas coisas para fazer, não só na cidade de Pirapó, mas eu tenho certeza que esta igreja pode se tornar um celeiro, onde Deus vai levantar homens, mulheres, jovens, para fazer grandes coisas, não só no Brasil, mas no mundo. Eu creio que Deus tem o desejo de abençoar de uma forma extraordinária, cada um de nós. Nós é quem somos o limite de Deus. Nós é quem dizemos para Deus até onde Ele pode agir e o que Ele pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor quer abençoar nações, o Senhor quer abençoar cidades, o Senhor quer abençoar povoados, o Senhor quer alcançar muita gente, e para que isso aconteça, eu e você precisamos nos dispor. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que as coisas aconteçam. E nós temos pesquisado, temos orado, temos buscado, temos estudado e não descobri ainda, nesses muitos anos que temos buscado ao Senhor, não descobri um método, uma forma, um jeito de alcançar mais vidas, alcançar pessoas que estão distantes de Deus. Uma forma de levar pessoas a Cristo, uma forma de transformar essas pessoas em cristãos maduros. Porque o objetivo do Senhor não é apenas trazer pessoas para a igreja. O objetivo do Senhor é fazer dessas pessoas discípulos, filhos amados, homens e mulheres apaixonados por Ele, apaixonados pela obra dEle, homens e mulheres que possam levar outras pessoas a Cristo, que possam fazer aquilo que precisa ser feito, porque Deus quer a salvação da humanidade. A Bíblia diz que não é desejo do Senhor que ninguém se perca. Quem aqui conhece alguém que não está firme com Jesus? Levanta a mão assim, bem alto. Você conhece alguém que não tem compromisso com Jesus? Todos nós conhecemos. E a vontade de Deus é que quando Ele chame o seu povo, quando o arrebatamento, quando a trombeta tocar, Ele traga para si muitos filhos. Lá no livro de Apocalipse diz que naquele dia haverá uma grande multidão de homens e mulheres, homens de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, de todos os lugares da terra, de todos os tempos, que estarão diante do Senhor. Mas para que estas pessoas cheguem a esse lugar, eu e você temos uma tarefa. Fala assim comigo, eu tenho uma tarefa. Você tem uma tarefa, nós temos uma tarefa. Todos nós estamos engajados nesse grande e maravilhoso projeto de Deus, que é levar os seus filhos para casa, levar os seus filhos para o lugar celestial. Nós estamos juntos, e a célula e o discipulado é a melhor ferramenta de longe para nós ganharmos pessoas, nós consolidarmos pessoas, nós ajudarmos pessoas a crescerem, a amadurecerem, a se transformarem naquilo que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu o coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso não é só na eternidade, mas é aqui também. Quem crê, toma posse em nome de Jesus, amém? Toma posse. Deus tem grandes coisas para você. Aonde você está, onde você mora,
na igreja que você congrega, na escola que você estuda. Deus tem grandes coisas para fazer e Ele quer te usar em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, deixa Deus te usar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12 apenas. Esse texto do capítulo 6 até o comecinho do capítulo 7, mais ou menos, conta um pouco sobre a história da arca da aliança, construída um pouquinho antes disso, e fala sobre a história de Davi tentando levar a arca da aliança para a cidade de Jerusalém. A arca havia se perdido, e aí nessa história toda, que nós não vamos ler toda a história, você pode ler em casa, mas eu quero me deter nesses dois versículos, versículos 11 e 12, que fala sobre o que aconteceu quando a arca estava na casa, quando a arca foi recebida, foi hospedada por um homem chamado Obed-edom. Diz assim o texto, versículo 11, a arca da aliança ficou ali 3 meses, fala comigo, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Versículo 12. O rei Davi soube que por causa da arca, diga assim comigo, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Fala comigo, tudo o que ele tinha. Família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Amém? Queridos, quando nós observamos um pouquinho da história desse texto, eu quero falar em rápidas palavras, dar um contexto geral da história. Primeira ideia que eu quero trabalhar com você nessa noite é que a arca da aliança era nada mais, nada menos do que um símbolo da presença de Deus. Diga comigo, símbolo da presença de Deus. Depois que o povo saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto, houveram grandes sinais, prodígios, maravilhas que Deus fez. Durante esse período de peregrinação, Deus queria estar com o seu povo, Deus queria se mostrar ao seu povo, Deus queria estar junto com o seu povo no seu momento de peregrinação. Então, nesse momento, há a construção da arca, e dentro da arca são colocados alguns utensílios sagrados. Essa arca se perde nas guerras, nas lutas, e aí depois de um bom tempo, Davi, nessa história que nós temos aqui, busca trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca, onde a arca estava, significava a presença de Deus. Deus estava naquele lugar, Deus estava fazendo algo naquele lugar. A presença de Deus no meio do seu povo. Quando a gente lê a história da saída do povo de Israel do Êxodo, no livro de Êxodo, lá do Egito, nós percebemos que havia uma nuvem que cobria o povo de Israel durante o dia para protegê-los do sol e refrescar um pouquinho a cuca deles. E havia também à noite uma coluna de fogo que era acesa pelo próprio Deus para aquecê-los do frio do deserto. E essas manifestações de Deus mostravam a presença de Deus naquele lugar. E a arca mais para frente vai representar essa presença. A arca de Deus também representa a santidade. Fala comigo, santidade. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus puro, perfeito. Quando nós olhamos aquela bolinha preta e branca chamada Yin e Yang, lá diz o seguinte, aquela filosofia diz o seguinte, que todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. Aquelas bolinhas pretas e brancas significam isso. Mas Deus não. Deus é 100% santo, puro e não há maldade em Deus. Amém?
Glória a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus santo. E a arca representava a santidade de Deus, a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus. A arca simbolizava o Deus que fala, que Deus falava com o seu povo através dos seus homens, dos seus eleitos, dos seus chamados, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, e era também um Deus que agia, um Deus que se manifestava, um Deus que fazia grandes coisas. Tanto que mais para frente, quando você lê a história do povo de Israel, eles estão ensinando os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos sobre as coisas, os grandes feitos de Deus no povo de Israel. A aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó e assim por diante. Agora, a arca também fala sobre o juízo de Deus. Se você observar nesse texto, conta a história de um homem chamado Uzá. Um homem até de boa vontade, mas ele não tinha as prerrogativas para poder tocar na arca. E se você ler essa história, depois você vai ver que os bois que estavam carregando aquela arca num carro de boi, tropeçaram, a arca foi cair, Uzá tentou colocar a mão para segurar a arca, para que a arca não caísse, e Deus não gostou, porque ele não tinha as prerrogativas para tocar na arca. A arca simboliza a presença de Deus, a arca simboliza a santidade de Deus, a arca simboliza a manifestação de Deus, e a arca simboliza também o juízo de Deus para com aqueles que não estão aptos para tocar na presença do Senhor. E a arca simboliza também a bênção de Deus. Fala comigo, a bênção de Deus. Quando esse episódio aconteceu, Davi estava tentando levar a arca para Jerusalém, então ele toma uma decisão, ele ficou triste com a morte daquele homem chamado Uzá, e leva então a arca e deposita a arca, hospeda a arca na casa de Obed-edom. E aí nós lemos no versículo 11 e no versículo 12, que Obed-edom, sua família e as suas coisas, os seus negócios, a sua criação, os seus animais, a sua plantação, tudo aquilo que ele tinha, foram abençoados. Por quê? Pergunta para quem está do seu lado, por que ele foi abençoado? Por causa da presença da arca. Quando Deus está na nossa casa, algo extraordinário acontece. Quando a presença de Deus está no nosso lar, a bênção de Deus se manifesta. Quando nós temos a presença de Deus dentro da nossa casa, então grandes e poderosas coisas acontecem. Deus abençoa a nossa vida, Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa as nossas coisas. A Bíblia diz que tudo que botares a tua mão será abençoado. Quando nós temos a bênção de Deus, quando nós tocamos algo e abençoamos em nome de Jesus, isso é abençoado. Você crê? Diga glória a Deus. Sua casa é abençoada, sua família é abençoada, seu trabalho é abençoado. Aquilo que você põe a sua mão é abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. A arca é o símbolo da presença de Deus. Um pouco mais para frente, na história do povo de Israel, nós descobrimos que o templo se torna o símbolo da presença de Deus. Diga assim comigo, o templo é o símbolo da presença de Deus. Nós dizemos que Deus se manifesta, Deus se revela ao seu povo com o passar dos anos, dos séculos, na palavra dele. Quando nós vamos lendo, vamos descobrindo, vamos vendo um Deus que vai se revelando. Do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, nós encontramos um Deus que se revela ao seu povo. Essa revelação é gradativa. Então a arca simbolizava a presença de Deus. Depois, um pouquinho mais para frente, o templo simboliza a presença de Deus, a manifestação de Deus. Davi, depois dessa história, se você continuar lendo os capítulos, ele pega a arca depois, leva para a cidade de Jerusalém, monta uma barraca bem bonita, uma cabana muito chique, muito abençoada, coloca a arca lá, as pessoas vão cultuar a Deus, Deus está na cidade de Jerusalém, representado pela arca, ali naquele lugar, e aí num belo dia, Davi está bem tranquilo na sua casa, olhando, pensando na vida, orando a Deus, tocando a sua harpa, eu não sei o que ele estava fazendo, a Bíblia não fala, e aí ele chama o profeta Natã, e fala assim, Natã, eu moro numa casa boa, Deus nos abençoou, Deus prosperou, o reino está bem, nós vencemos nossos inimigos, tantas coisas boas aconteceram,
A arca está aqui, Deus tem sido maravilhoso conosco. Então eu vou fazer o seguinte, o que você acha de eu construir um templo para colocar na cidade de Jerusalém para que Deus seja adorado nesse templo? Natan falou, olha Davi, você é o rei, Deus tem te abençoado, faça o que você quiser. E foi para casa. À noite, Natan teve um sonho, o Senhor apareceu para ele e disse, olha, você vai lá e vai falar para Davi que ele não vai construir templo, coisa nenhuma. Não vai ser ele que vai construir o templo, vai ser o filho dele. E aí você pode ler na história lá, é muito interessante a história. E a história é que depois da morte de Davi, Salomão, seu filho, levanta então o templo. O templo se torna então o símbolo da presença de Deus, o prédio, a estrutura, aquele templo magnífico que o Edir Macedo está tentando fazer uma réplica lá em São Paulo. Salomão constrói o templo. O templo, diz o texto bíblico, é enchido. Deus se agrada da construção daquele templo, então Deus vem habitar naquele templo. A glória do Senhor enche o templo. Amém? Deus enche aquele templo com a sua glória, com a sua presença. Em algumas versões diz que a fumaça da glória do Senhor, não sei se é igual a essa fumaça, mas a fumaça da glória do Senhor encheu o templo. Deus se agradou daquilo que Salomão havia feito. Mas, um pouquinho mais para frente, quando você vai chegando no Novo Testamento, na Bíblia, você percebe que o templo é destruído. Fala para quem está do seu lado, o templo foi destruído. O templo foi destruído. Os impérios que vieram, tomaram, reinaram, destruíram o templo, as coisas não deram certo, o tempo foi passando, os babilônios vieram, e aí os judeus foram espalhados por todos os cantos do Império Babilônico, e na Babilônia, nos 70 anos que eles passaram na Babilônia, então eles começaram a construir algo muito interessante, que vai fazer toda a diferença centenas de anos depois. Chama-se sinagogas. Fala comigo, sinagogas. As sinagogas são pequenas réplicas ou pequenos lugares onde o povo judeu se reunia para estudar a palavra, para adorar a Deus, para servir ao Senhor, para ensinar os seus filhos, para educar as crianças no caminho do Senhor. Então, onde havia um templo apenas, onde todas as pessoas tinham que sair de todos os lugares para ir àquele templo, então aquele templo é destruído e são construídas inúmeras sinagogas por todo o império, e as pessoas então, ao invés de irem para Jerusalém agora, vão nas sinagogas, e na sinagoga está a presença de Deus. Deus trabalha, Deus age, Deus abençoa em vários pequenos lugares em todo o império. Depois de mais um tempo, vem o Império Romano e reconstrói o templo. Reconstrói o templo de Salomão. Mas é interessante que a Bíblia diz que Deus não habita mais nesse templo. Sabe por quê? Porque a religiosidade passou a imperar. Não a presença de Deus, mas a política religiosa. Não a presença de Deus, mas a manipulação religiosa. Não mais a presença de Deus dentro daquele templo, mas os desejos, muitas vezes humanos, tanto que quando Jesus vem, no tempo em que Jesus vem para esse mundo, haviam 2 sumos sacerdotes, algo completamente fora dos padrões bíblicos, porque não podia haver 2 sumos sacerdotes. A reconstrução não é a reconstrução do lugar de habitação de Deus, mas sim a reconstrução da religiosidade, apenas um símbolo. Deus não habita naquele lugar. É interessante observar que, fazendo um paralelo, nós descobrimos que existe ainda hoje, talvez você já tenha visto algumas histórias no YouTube, no Facebook, alguma coisa escrita, sobre alguém que talvez conversando com Jesus, né, tem várias histórias, tem uma de um pedreiro, inclusive, que passou a vida inteira construindo uma grande catedral, e ele se encontra com Jesus, ele fala, olha, não me deixaram entrar, e aí Jesus olha para ele e fala, eu também não estou entrando nesse lugar. O prédio magnífico, lindo, maravilhoso, não significa a presença de Deus. Fala para quem está do seu lado. A presença de Deus só acontece em locais que Ele aprova. O Senhor não havia aprovado aquilo. O Senhor não estava naquele lugar. Não tinha como. Agora é interessante que um pouquinho mais para frente, quando nós olhamos já na vinda de Jesus no Novo Testamento, nós descobrimos o lar. Fala comigo, o lar. Fala assim, a minha casa
como lugar da presença de Deus. A casa, primeiro nós temos a arca como um símbolo da presença de Deus. Depois nós temos o templo como lugar de habitação de Deus. A destruição do templo, as sinagogas como lugar da presença de Deus no meio do povo, ensinando o povo. Depois, no Novo Testamento, nós descobrimos o lar, a casa, como lugar da presença de Deus. Jesus, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 22, vai contar essa história. Jesus tornou-se o templo vivo. Então Deus não habita mais naquele templo, Deus habita em nós. Fala para quem está do seu lado, Deus habita em você. O Senhor habita em nós. Quando nós descobrimos o próprio Jesus olhando para o templo e o pessoal chega nele e fala, olha que templo legal, né? Muitas pedras grandes, muito dinheiro investido. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus o templo de Jerusalém contratava e assalariava 22 mil pessoas. Já pensou que legal? 22 mil pessoas, parece a prefeitura do estado de São Paulo, ou do Paraná, ou de qualquer outro lugar, né? Um monte de gente. Hã? Já tem também 22? Na época de Jesus, 22 mil pessoas trabalhavam assalariadas no templo. Por isso que Jesus condena uma série de práticas que eles estavam realizando. Mas essa é uma outra história. O fato é que os discípulos olham para aquele prédio lindo, maravilhoso, espantados e olham para Jesus, olha que templo lindo, maravilhoso. Jesus olha para o templo e olha para si mesmo e fala, eu vou destruir esse templo e reedificá-lo em 3 dias. O pessoal achou um absurdo, ninguém entendeu nada, ele estava falando na verdade de si mesmo, porque nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo de Deus. Amém? Glória a Deus. O ser humano torna-se então a habitação de Deus. Primeiro a arca, depois o templo, depois a sinagoga, o lar, nós seres humanos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, nós descobrimos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus escolheu, através da revelação, através dos séculos, através do ministério de Jesus, através da instituição da sua igreja, que não é mais uma igreja, apenas um templo, um prédio, mas é uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que caminha, uma igreja que executa, uma igreja que faz, uma igreja que somos eu e você. Atos capítulo 2, versículo 14, fala um pouquinho sobre o dia de Pentecoste. Vocês vão receber o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser o quê? Testemunhas. Vocês vão em todos os lugares, em todas as casas, em todos os prédios, em todas as repartições públicas, em todas as faculdades, colégios, em todas as praças, em todas as vilas, nas favelas, nos condomínios fechados. Vocês vão a todos os lugares e serão minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. Nós, queridos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos a habitação de Deus. Nós levamos Deus aonde quer que nós formos. Nós levamos a luz de Deus para onde quer que nós vamos. Nós fazemos a vontade de Deus no nosso dia a dia, com as nossas palavras, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na escola, não importa onde eu vou. O que importa é que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou o templo. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo fala muito sobre isso, para nós cuidarmos do templo, da habitação do Espírito Santo. Paulo fala muito sobre nós agirmos de modo digno a honrar ao Senhor através dos nossos corpos. Nós levamos Deus aonde nós vamos. Nós trazemos pessoas para perto de nós, para influenciarmos positivamente essas pessoas, para que Deus possa, através das nossas vidas, impactar essas pessoas, transformar a vida de pessoas. O nosso papel como líderes, como homens e mulheres de Deus, é influenciarmos positivamente as pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala, você precisa influenciar positivamente as pessoas. É nosso papel, queridos. O Senhor não nos chamou, o Senhor não nos liberou o seu Espírito
Espírito para habitar em nós, o Espírito Santo de Deus, para que nós apenas ficássemos alegres, para que nós apenas nos divertíssemos, para que nós apenas pudéssemos dar glória a Deus pela salvação que Ele nos proporcionou. Se fosse só isso, talvez ao reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, talvez Deus nos recolhesse, nos levasse para o céu. Já está salvo, então vem de uma vez, vem para casa logo. Mas não, o Senhor não nos tira desse mundo justamente porque Ele coloca em nós uma missão. A missão está muito clara, muito bem definida em Mateus 28. Portanto, vão, façam discípulos em meu nome, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a obedecer. Fala comigo, obedecer. Obedecer ao quê? Todos os mandamentos da palavra. Obedecer a palavra de Deus. Nossa missão, obedecer a palavra de Deus. Nossa missão, ir ao encontro das pessoas e ensiná-las a obedecer da mesma forma. É nosso papel, é para isso que nós estamos aqui, foi para isso que o Espírito Santo veio habitar em nós, foi por isso que o Espírito Santo nos tornou templos, habitação de Deus. Uma casa para Deus, nós somos uma casa para Deus, e através desta influência, nós vamos alcançando vidas, e a célula é sem dúvida nenhuma, a melhor forma, a melhor ferramenta de alcançar vidas. Muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja. Quando você fala a palavra igreja, o que as pessoas pensam? Num prédio bonito, pensa numa cruz, talvez pensa nos vitrais, pensa num monte de banco, pensa em alguém lá na frente falando, pensa em orações, pensa numa série de coisas. E muitas pessoas nos nossos dias, algumas delas se frustraram com a religiosidade, porque a religiosidade de fato frustra. Quando nós não temos Jesus como centro da nossa vida, a religiosidade pode frustrar muita gente, tem feito isso. Tem muita gente frustrada, tem muita gente distante, muita gente não querendo se envolver com religião. Quando nós investimos na vida das pessoas, quando nós convidamos as pessoas, às vezes ela pode pensar nessa ideia de igreja como prédio, porque ela não sabe ainda que a igreja somos nós. O Brasil ganhou. A igreja somos nós. Fala para quem está do seu lado, você é a igreja. Nós podemos colocar luzes bonitas, nós podemos ter um bom som, nós podemos ter um data show legal, podemos ter um retorno, ó, chique aquele negócio ali, né? Um retorno de imagem, podemos ter muitas coisas legais, mas isso aqui não é a igreja. A igreja somos eu e você. E aonde nós nos reunimos, Jesus falou, onde houver 2, ou 3, ou 4, ou 5, não importa, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nós reunimos a nossa família, quando o marido e a esposa se juntam em casa para ler a Bíblia, para ouvir um CD, para orar juntos nas refeições, ali o Senhor se faz presente. Glória a Deus, presença de Deus manifesta. Quando a família se junta para orar, ler a Bíblia, assistir uma pregação, fazer algo importante na presença de Deus, ali o Senhor está. Quando eu decido abrir a minha casa, para fazer da minha casa um local de habitação de Deus, um local onde outras pessoas possam vir conhecer a Jesus também, ali o Senhor está. A presença de Deus se faz naquele lugar e as bênçãos de Deus acontecem sobre aquele lugar. A célula, então, para nós, é o lugar da presença de Deus. Fala para quem está do seu lado, a célula é o lugar da presença de Deus. Quando você junta com a sua célula, seja na garagem, né? Tem alguma célula na garagem aqui ou não? Tem? Nenhuma? Lá a gente tem célula na garagem. Hã? Vai fazer uma, né? Vai ter uma. Célula na garagem, é tão gostoso. Célula na garagem. Célula no apartamento. Tem célula no apartamento aqui ou não? Lá na Inglaterra a gente fazia umas células no apartamento. Tinha dia que a gente tinha 15, 20 dentro do apartamento, dentro de uma salinha de 3x3. Imagina que bênção, gostoso. Na hora da comunhão tinha que ir passando a bandeja assim, ó, um por cima da cabeça do outro, porque não dava nem para pegar direito. É uma delícia. Célula na empresa, célula debaixo da árvore, célula na lanchonete, célula, lugar
da presença de Deus. Nossa casa, lugar da presença de Deus. Quando nós abrimos a nossa casa, quando nós abrimos o nosso lar, a presença de Deus se faz naquele lugar. Porque Deus tem prazer em habitar no meio do seu povo. Quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos, quando nós fazemos e nos juntamos no nome do Senhor Jesus, ali coisas extraordinárias acontecem. Porque Deus é o Deus que abençoa. Você crê? Diga glória a Deus. Deus é um Deus que abençoa. Quero desafiar você a fazer parte de uma célula, a fazer parte desse chamado maravilhoso de Deus. Nós temos entendido que a célula é o último e grande avivamento da igreja, queridos. É o último e grande avivamento da igreja. Houveram vários avivamentos na história da igreja e nós temos certeza absoluta que as células, você pode chamar de qualquer coisa, né? O nome não importa. Aqui nós chamamos de célula. A célula, a reunião nos lares, o culto nas casas, o pequeno grupo, o nome que o pessoal tem dado aí, cada um dá um nome diferente no mundo inteiro, mas aquele lugar, ele tem algo especial. Porque quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos, os pais da igreja, viveram dessa forma, se reuniam, diz o livro de Atos, de casa em casa. Fala comigo, de casa em casa. Partiam o pão. Então lá na célula pode ter salgadinho com Fanta. Oh, glória, aleluia. Né? Pode ter salgadinho com Fanta, pode ter água, bolacha de água e sal com água. Amém, glória a Deus. Pode ter torta de frango, glória a Deus, aleluia. Pode ter aquelas reuniões livres, né, onde o pessoal costuma fazer um churrasco, costuma fazer coisas gostosas. É para isso, célula é um lugar de comunhão. Célula é um lugar de crescimento, célula é um lugar de maturidade, célula é um lugar da presença de Deus. Povo de Deus reunido, louvando, buscando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus naquele lugar. Deus habita no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio do seu povo. Muitas vezes nós usamos de forma não tão positiva assim as coisas que Deus nos dá. Lembre-se disso, queridos. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Amém? Glória a Deus. Então a sua casa não é sua. Se você não sabia disso, eu quero te informar. Deus só te permitiu assinar a documentação lá, porque aqui no mundo precisa de um monte de papelada, mas foi Deus que te abençoou. Deus me abençoou, a minha esposa, com a nossa casinha, nosso apartamentinho lá em Londrina, mas não é nosso, é de Deus, é do Senhor. Portanto, nós usamos aquela casa para a glória do Senhor. Nós temos célula em casa, nós fazemos treinamento de líderes em casa, nós fazemos discipulado em casa, nós recebemos pessoas e hospedamos em casa e a casa é do Senhor. Seu carro não é seu. Fala assim comigo, meu carro não é meu. Você pode ter uma caminhonetona, você pode ter um Fusquinha, você pode ter um Volvo S40, você pode ter uma Brasília amarela. Querido, é do Senhor, amém? É do Senhor, é do Senhor. Que você possa usar seu carro para visitar pessoas, para ajudar pessoas, para abençoar a vida das pessoas, para trazer pessoas para a igreja, né? Porque é do Senhor. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que Deus abençoou extraordinariamente o rei Davi, por causa da presença da arca e por causa da obediência de Davi ao Senhor. Davi sabia que todas as coisas eram de Deus. Davi colocou todas as coisas diante de Deus. Certa feita, Davi falou assim, olha, eu não vou oferecer para Deus nada que não me custe nada. Tem que ter valor. Sua casa é importante para você, sim ou não? É importante para você? Glória a Deus. Tem valor a sua casa? Então ofereça para o Senhor algo de valor. A gente não está falando aqui para você pegar a escritura da sua casa e trazer e doar para a igreja. Não é isso. Tem lugar que eles fazem isso. Não vamos medir os méritos. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que você possa abrir o seu lar, para que Deus possa trabalhar no seu lar, para que Deus possa fazer coisas na sua casa. É tão gostoso, queridos, quando numa célula, na nossa casa, nós percebemos homens, mulheres, jovens, chorando na presença de Deus. É Deus agindo, é Deus fazendo alguma coisa, é Deus transformando vidas naquele lugar, na sua casa, na sua sala. Às vezes você olha para o sofá e fala assim, preciso trocar esse sofá. Não tem problema. Naquele sofazinho, às vezes está lá um homem
uma mulher que naquele momento está tendo um encontro com Deus. Deus se faz presente. Não importa se é muito chique, não importa se é muito simples, Deus se faz presente. Quando tem corações quebrantados, quando tem gente interessada, quando tem gente que se põe na presença do Senhor. Que coisa linda ver os vizinhos chegando na célula, ver os parentes vindo para a célula, e de repente na hora do apelo, lá na hora de chamar para o compromisso com Cristo, você vê lá seu marido, seu filho, seu vizinho. Esses dias estava conversando com o líder de célula, na casa do lado da casa dele, a gente vai abrir uma célula lá, na casa do lado, uma família completamente desestruturada, filho drogado, viciado, outro filho traficante, marido bêbado, a mulher sofrendo, e aí aquela família, imagina aquela família indo naquela célula, naquela casa, entregando a vida para Jesus, se livrando dos vícios. Quem já viu aqui alguém se livre dos vícios? Qualquer vício. Olha em volta. Eu já vi. Todos nós já vimos. Deus liberta do vício. O Senhor liberta do vício. E Deus pode usar você. Deus pode usar a sua casa, o seu lar, para transformar vidas. E sabe de uma coisa? Há um provérbio judeu que diz o seguinte: quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Se uma vida for salva, se alguém for levado a Cristo através da sua vida, lá na sua casa, que glória que você vai estar dando para Deus. Que honra que você vai estar dando para Deus. Que bênção que vai ser na sua vida, porque o interesse do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, todos cheguem ao conhecimento de Deus. A presença de Deus na nossa casa é algo especial. Nós precisamos colocar a nossa vida, chama-se mordomia cristã. Colocar a nossa vida, colocar a nossa casa, colocar os nossos bens à disposição do Senhor para salvar vidas. A Bíblia diz que a nossa presença, o nosso tempo aqui nesse mundo é muito curto. Tem gente que está querendo viver 100 anos. Glória a Deus. 100, hein? Quem quer 100? 110, alguém quer 110? Quem dá mais? Quem dá mais? 120, alguém? Será que alguém vai chegar a 120? O que são, queridos, 120 anos diante de uma eternidade? Fala para mim. O que são 120 anos, se você conseguir durar até lá? Eu tenho um membro lá da igreja, essa semana fez 91. Fui lá, dei um abraço nele, ele está mais saudável do que eu. Abençoado. 91, mas será que ele chega no 100? Se chegar nos 100, tudo aquilo que ele fez, passou rápido. Passou rápido. Nós temos uma eternidade. Nós temos um Deus para prestar contas. Nós temos algo extraordinário. Nós temos frutos para dar para o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, diz que nós somos árvores que devemos produzir frutos e que o nosso fruto venha a permanecer. Fala para quem está do seu lado, seu fruto tem que permanecer. Se o seu fruto não permanecer, é porque você não é uma boa árvore. E a Bíblia diz o seguinte, que o machado está posto no pé da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Vai ser lançada no fogo. Que você seja uma árvore frutífera. Que o seu lar seja um lar de bênçãos. Que a sua casa seja um lugar de transformação de vidas. Que você possa decidir hoje, decidir no seu coração, fazer da sua casa, não importa se ela é muito chique ou se ela é muito simples, não importa se ela é muito grande, se ela é muito pequena, que você possa decidir fazer da sua casa um local de habitação de Deus. Amém? Deus fez aquilo que precisava ser feito. O maior sacrifício, o maior investimento, a maior parte do processo Deus já fez. Agora vem a nossa parte na aliança, a nossa parte no processo. Você está disposto a fazer, sim ou não? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos.
Coloque a mão sobre o seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite. Que a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, mas quando ela vai, ela traz de volta o fruto, ela traz de volta o objetivo para o qual ela foi lançada. Nessa noite você possa decidir no seu coração. Tiago diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Não adianta só saber e não praticar. Não adianta só saber e não tomar as decisões certas para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Você decida nessa noite fazer da sua casa um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar da presença de Deus, um lugar de salvação, um lugar de transformação de vida, um lugar de crescimento espiritual, um lugar de comunhão para o povo de Deus, um lugar de reflexão na palavra do Senhor, um lugar onde as pessoas encontram resposta para os seus problemas, para as suas inquietações, um lugar onde as pessoas possam encontrar cura para o corpo, para a alma, para o espírito, um lugar onde a presença de Deus se manifeste. Levante a sua mão para o céu e diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu sou um discípulo abençoado e abençoador. Todas as coisas que o Senhor me deu são tuas, e eu quero, em nome de Jesus, colocar a minha vida e as tuas coisas à tua disposição. Eu dou ouvidos à tua palavra e eu decido nesta noite fazer o que precisar ser feito para que pelo menos algumas pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui à frente todos aqueles irmãos e irmãs que já abrem ou que vão abrir a sua casa para que haja uma célula na sua casa. Vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos ungir você, nós vamos abençoar a sua vida e o seu lar. Você que já é um anfitrião, você que vai abrir a sua casa, você que decidiu hoje: pastor, em nome de Jesus, eu vou abrir minha casa para que haja uma célula na minha casa. Vem à frente, pastor Luiz André, pastora Célia vão estar orando por você, vão estar ungindo a sua vida, vão estar abraçando você, porque você tomou a melhor decisão da sua vida: abrir o seu lar para que a sua casa seja uma bênção, em nome de Jesus. Vem à frente, os pastores vão estar orando, abraçando, ungindo vocês, enquanto o louvor vai fazer um fundinho musical. Esses são aqueles lares que se colocaram à disposição para servir ao Senhor. Se você quer fazer parte, colocar a sua casa, pode ser que não agora, mas daqui para frente você fala assim: eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção. Eu quero que a minha casa seja um lugar de portas abertas para o Senhor fazer um milagre, para o Senhor usar a minha casa. Então você pode vir também, nós vamos orar com você. No tempo certo, Deus vai colocar uma célula na sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, algo de valor, quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi.
te louvamos, Senhor, por essa noite nesse lugar. Nós te agradecemos, Deus, pelos lares que se dispuseram a te servir. Nós te agradecemos, Deus, porque sabemos, Deus, que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Porque diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor tem preparado grandes coisas para aqueles que te amam. E nós te amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor até mesmo acima dos nossos bens materiais. Amamos o Senhor acima da nossa própria vida, Senhor. A tua palavra diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposo, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Senhor, nós queremos nessa noite dizer que nós estamos deixando tudo aquilo, Senhor, que o mundo considera importante, para te servir e te adorar, Senhor. E sabemos que nesse presente século, nesses dias, o Senhor vai nos dar muito mais irmãos, irmãs, pais, filhos e filhas espirituais, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Oh Deus, que o Senhor use a nossa vida para alcançar essa cidade, que o Senhor use essa igreja como instrumento nas tuas mãos para tocar essa cidade. Que essa cidade, Deus, seja salva. Que o Senhor use as outras igrejas evangélicas, que sejam instrumentos do Senhor para tocar essa cidade, para transformar essa cidade. E que Pirapozinho seja reconhecido não pela fogueira, Senhor, mas seja reconhecido como lugar da presença de Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu queria que você desse um abraço a quem está do seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele: olha, Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a célula essa semana.